Nós estamos numa série de mensagens, né, amados? São 7 mensagens, debaixo de um único tema, cooperando com Deus em tempos desafiadores. Há 2 domingos atrás, o pastor Walter abriu as 7 mensagens, pregando sobre o movimento da glória. E domingo passado, Valber falou sobre recomeçando pelo altar. Essa sequência de 7 mensagens é baseada na restauração de Jerusalém. Você sabe que depois que houve uma divisão em Israel, ficou o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte foi levado cativo pela Assíria e se dissipou. O reino do sul, que ficou a tribo de Judá e Benjamim, cuja capital permaneceu em Jerusalém, foi levado cativo para a Babilônia. E havia um tempo certo para que esse cativeiro chegasse ao fim. Você lembra, né? Que Daniel faz aquela oração, quando ele vê que faz as contas lá, tem a revelação e fala, opa! E aí ele aparece diante de Deus orando, Senhor, já deu aí as 70 semanas, já deu tempo da gente voltar, que o Senhor falou que a gente ia ficar cativo aqui. Jerusalém, amados, foi tomada e o povo de Judá foi levado cativo. Depois de muito tempo de aviso misericordioso do Senhor, o povo cocheava entre 2 caminhos, era um povo idólatra, é um povo que queria adorar a Deus, mas também queria adorar a Baal e a outros deuses, e você sabe que o nosso Deus ele é exclusivo. Muitos profetas falaram, vieram da parte de Deus, para que o povo se consertasse, mas o povo fez ouvidos moucos, como diz mamãe, quebrou um pau no ouvido, não ouviu a palavra do Senhor, e a glória do Senhor foi abandonando Jerusalém. Nós vimos isso bem claro na mensagem do pastor Walter, em cima do livro do profeta Ezequiel. Mas chegou o tempo do Senhor restaurar a Jerusalém. Você vai ver Esdras, você vai ver Neemias, você vai ver Zorobabel, todos esses personagens bíblicos desse tempo. E quando eles retornam, então, quando eles começam a retornar, que eles vieram em várias turmas, a primeira coisa que eles fazem é reconstruir o altar do Senhor. Reconstruir esse lugar de conexão com Deus, esse lugar de adoração com Deus. Eles edificam o altar do Senhor e eles recomeçam certo, né? Fizeram a coisa certa, recomeçaram pelo altar. E hoje eu vou falar com você debaixo do tema Primeiro a Minha Casa. Quero ler com você o livro do profeta Ageu. Fica depois de Sofonias, irmão, você que está ainda caçando. Algum lugar entre Gênesis e Apocalipse, você vai achar aí. Lá no final do Velho Testamento, se você vir de trás para frente, fica mais fácil. De trás para frente está depois de Zacarias. De frente para trás está depois de Sofonias. É difícil porque só tem 2 capítulos. Se você passa com pressa, você vai pular o Ageu. Capítulo 1. Diz assim a palavra do Senhor. No ano 2º, o rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo:
Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo, segunda vez, é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário num saquitel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Subi o monte e trazei madeira e edificai a casa, e dela me alegrarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Olhastes para muito, mas eis que alcançastes pouco, e esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu lhe assoprei. Por quê? Disse o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vós corre para a sua própria casa. Por isso retém os céus o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos. E fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Então ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor seu Deus tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. Então Ageu, o embaixador do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo, eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo, e vieram e trabalharam na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês, no 2º ano do rei Dario. Vamos orar. Obrigado, Paizinho querido, por mais essa noite abençoada que o Senhor nos dá, pelo privilégio de estarmos juntos na Tua casa, Senhor, diante da Tua palavra, diante de Ti, na Tua presença santa. Espírito da verdade, Espírito eterno, que em nós habita e passeia entre nós, ministra, Senhor, aos nossos corações aquilo que está no Teu coração, e nos revela a Tua vontade, a Tua palavra, e molda as nossas vidas, Senhor. Tu és o oleiro, nós somos o barro nas Tuas mãos. Molda-nos conforme o Teu propósito, Senhor. Para a Tua glória, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então nós vimos aqui, amados, que o povo retardava a construção do templo. Retardava o cuidado, o zelo e a edificação da casa do Senhor. Isso magoava o coração de Deus. Deus não estava feliz, não estava satisfeito. Na verdade, parece que ele está indignado quando a gente lê o texto. Ele levanta o seu profeta para denunciar essa falta e chamar o povo ao arrependimento. Eles haviam erigido o altar, mas procrastinaram a construção do templo.
Eu estava lendo esse texto na versão A Mensagem, ele fala, o povo está empurrando com a barriga. Eles começaram bem, porque a reconstrução começa pelo altar, pela conexão com Deus, pela consagração ao Senhor. Todavia, eles pararam por aí. Construíram o altar, fizeram aquela festa, aquela consagração, mas depois, cada um foi para a sua casa. Levantar o altar não é o fim, é o começo. A reconstrução do altar não quer dizer que a obra acabou, mas que ela acabou de começar. Muita gente erra da mesma forma. Eles levantam o altar, mas se esquecem da casa de Deus. E Deus não aceita isso. Deus não fica feliz com isso. Na verdade, Deus fica indignado com isso. Quando nós nos esquecemos da sua casa, Deus exige compromisso do seu povo com a sua casa. Deus quer que nós sejamos zelosos para com a edificação da sua casa. Assim como aquela semente lá em Mateus, no capítulo 13, quando o semeador saiu a semear, aquela semente que caiu no terreno pedregoso, quando Jesus explica, ele fala, essa semente significa aqueles que recebem a palavra do Senhor com alegria, fazem aquela festa, é uma empolgação, mas não tem raiz em si mesmo. E quando vem a perseguição, a dificuldade por causa da palavra, logo se escandalizam, se ofendem, e a palavra não prospera. É de pouca duração. Mateus 13, 20 e 21. Deus não quer que sejamos assim, mas que sejamos perseverantes, que edifiquemos o altar, mas que continuemos na edificação de sua casa. Deus está edificando a sua casa. Deus está construindo a sua casa. Mateus 16, 18, Jesus declara, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, em cima daquela declaração de Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, em cima dessa declaração, a igreja está sendo construída. Por quem? Por Deus. Jesus disse, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, ele está edificando sobre esse eterno fundamento. Mas você e eu somos chamados para sermos cooperadores com Ele naquilo que Ele está fazendo. Deus está edificando a sua casa, mas Ele chamou você. Ele me chamou. Ele nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do Filho, do seu amor, e Ele nos deu do seu Espírito Santo para que nós, cooperando com Ele, edifiquemos a sua casa. O problema de algumas pessoas que se dispõem a cooperar é que elas querem fazer do seu próprio jeito. Elas querem trabalhar na edificação da casa do Senhor, pastor Walter, mas elas só querem fazer o que elas querem, do jeito que elas querem, na hora que elas quiserem. Elas acham que estão edificando a casa delas. Quantas vezes nós nos enganamos? Não estamos edificando a nossa casa, o nosso reino, mas a casa do Senhor. Ele tem uma planta, ele tem um projeto detalhado. Eu tenho uns amigos, irmão, que eles são fera. Eu lembrei deles quando eu estava elaborando esse esboço. O Evaldo e o Rafael. Pensa uns caras engenhosos, os caras inteligentes. Eles fazem os móveis da casa deles, eles mesmos. Planejam lá, constroem, faz lá o rack, faz o guarda-roupa, faz o armário da cozinha. O
Eu tenho uns amigos inteligentes, Gilberto, os caras. Aí eu estava pensando, já pensou? Se eu estou lá fazendo a minha casa, eu estou lá construindo a minha casa, e aí chega a hora de eu fazer os armários da minha casa, aí o Evaldo e o Rafael, como são muitos dispostos, né? Gente do coração boa que gostam de servir, falaram: Sérgio, nós queremos te ajudar lá na construção da sua casa, para fazer os armários lá, deixa a gente te ajudar. Eu falei: mas é claro, claro que meus amigos e a mão de obra mais, e eles vão lá em casa. Mas aí na hora que chega lá, o Evaldo e o Rafael, ao invés de fazer os armários conforme a Lianete, que é ela que manda, né? Que é os armários da casa dela, eles começam a ter as ideias dele: não, fica legal se a gente colocar um espelho aqui, não, essa cor não vai combinar. Aí o Rafael e o Evaldo começam a fazer os armários do gosto deles. Na casa de quem? Se fosse na sua casa. Um amigo seu lá que é um excelente, exímio pintor, na hora de pintar a sua casa, ele se oferece, você, claro, ajuda. Aí a parede que você queria amarela, ele tem a brilhante ideia: não tem nada a ver amarelo nessa parede aqui, o que o Sérgio está pensando? Não. Aí quando você chega lá, o cara está pintando de azul. Tu vai aceitar a ajuda desse cara de novo, quando ele se oferecer? Irmão, tem crente que é assim na casa do Senhor. E não concorda. Irmão. Aí quer fazer do jeito dele. Não, está muito machista essa escritura. Não, está muito preconceituoso. Vamos fazer uma mudança aqui, vamos pintar um arco-íris de energia. Irmão, nem eu aceito isso na minha casa, irmão. Imagina Deus aceitar isso na casa dele. Que a gente chega para cooperar com ele e a gente queira fazer do nosso jeito. Do jeito que fica bom para nós, na cor que a gente acha que combina. Não, irmão, não é assim não. Para cooperar com Deus, nós temos que fazer do jeito dele. Salmo 127 diz assim: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então a gente aprende algumas coisas aí. Primeiro, que o Senhor tem que estar na jogada. É Ele que edifica. Nós cooperamos. Aí não está dizendo para a gente dispensar os que edificam. Não, os que edificam continuam trabalhando. Mas eles cooperam com o Senhor. Quem edifica é Ele. Deixa eu falar para você. Você pode edificar sua casa do seu jeito. Mas a Bíblia diz que em vão trabalham os que edificam. Você pode jogar fora o projeto do Senhor para a família, para a sua casa. Você pode edificar do jeito que você bem entender. Você pode namorar do jeito que você bem entender e construir o seu casamento errado desde o começo. Você pode abrir mão da fidelidade, da santidade, você pode jogar isso tudo fora, que a Bíblia diz. E edificar sua casa sozinho, do jeito que você quiser. Não precisa nem ser profeta para dizer que a sua casa vai cair. Por quê, irmão? Eu não estou te rogando praga, não. A Bíblia diz: em vão trabalham os que a edificam. As pessoas insistem, amados, em querer fazer as coisas ao seu jeito, no seu tempo, ao seu gosto. Ei! Não é sua casa que você está construindo. É a casa do Senhor. Nós precisamos aprender a trabalhar em cooperação com o Senhor no tempo dEle. Não é na hora que a gente quiser, quando sobrar tempo, quando der, quando eu terminar a faculdade, quando eu me aposentar,
quando eu casar, quando eu tiver filho, quando os meus filhos estiverem criados. Vai. A casa do Senhor, pode passar o próximo. Estava assim, ó. Acho que estava até pior que isso aí. E as pessoas achavam que poderiam deixar para lá. Mais tarde a gente cuida da casa do Senhor. Quando a gente terminar a nossa churrasqueira, quando a gente terminar a nossa piscina, quando a gente trocar o piso por granito, aí a gente vai lá na casa do Senhor. O Senhor não gostou. Deus ficou triste, Giovanni. Deus ficou indignado com a atitude do povo. Levantou o profeta. Você mesmo, você aí, foi chamado, você, para edificar a casa do Senhor. Você foi chamado por Deus. Você é um edificador. Você é uma edificadora da casa do Senhor. Você não é um espectador. Muito menos o contratante da obra, aquele que fica só dando ordem. Está fora do rumo essa parede aí. Tem uns crentes na casa do Senhor, pastor, que eles acham que eles são o mestre de obra. Eles não entendem que eles têm que trabalhar, não. Eles acham que eles estão aqui para dar ordem. Não, pastor, o senhor está fazendo errado. Não pega numa colher de pedreiro, irmão. Mas põe um tijolo fora do lugar para você ver. Não, irmão, você não. Você é um edificador. Eu e você somos edificadores da casa do Senhor. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele fala que o corpo todo, cada um fazendo a sua parte, edifica-se a si mesmo. E aí gera o crescimento da igreja. Você não é espectador da igreja, irmão, nem o mestre de obra. Você é trabalhador, trabalhadora, nós somos chamados. Todos somos chamados a contribuir, a cooperar com Deus na edificação da sua casa. Mas o que seria hoje a edificação da obra do Senhor? Alguns dos que estão aqui tiveram o privilégio de trabalhar na edificação mesmo aqui da casa do Senhor, né? Eu fui um deles que pude ajudar a encher algumas dessas lajes desse prédio aí fora, carregar uns tijolos, tirar a terra desse buraco aí para fazer o subsolo aí na frente, né, não, Arley? Né? Tem umas gotinhas de suor nossa aí nesse prédio. Mas não é só disso que a Bíblia está falando. Da edificação de um prédio, de massa, de tijolo. Mas da edificação da igreja. Então, como é que eu e você hoje podemos edificar a casa do Senhor? Quais são as ações práticas que eu e você precisamos fazer para que nós não sejamos negligentes, como foi aquele povo com a casa do Senhor? Que teve aquele encontro, que fez aquela festa na reconstrução do altar, mas negligenciou a construção. A primeira coisa, eu separei 3, certamente existem mais formas, mas eu separei 3. A primeira é edificar-se a si mesmo. A Bíblia fala que você é templo do Espírito Santo. A Bíblia fala que o Espírito Santo habita em você e em mim. Nós somos casa do Senhor. Então, se a casa do Senhor é você, você precisa estar atento em edificar-se a si mesmo. Você está em construção. Você está em obras. Todos nós estamos em obras. Todos nós estamos em construção. Você não é a mesma pessoa que você era 5 anos atrás. Certamente você já abriu mão de alguns conceitos e abraçou uns novos. Talvez algumas coisas que você defendia há 20 anos atrás, hoje você não defende mais. Talvez alguns hábitos que você tinha hoje, você não tem mais. Nós estamos sendo transformados, amados, a cada dia. Por aquilo que lemos, por aquilo que ouvimos, por aquilo que assistimos, pelos relacionamentos que temos, nós estamos sendo transformados. Quer queira, quer não, nós estamos em constante mudança. E se não houver intencionalidade na edificação, você pode não gostar do prédio no final.
Pode ser que ao final, quando você olhar no espelho, você olha, mas que droga, cara. Não era isso que eu queria para mim. Não era esse tipo de homem que eu queria me tornar. Já pensou? Você olhar para você e pensar, mas o que foi que eu fiz da minha vida? Como eu me tornei isso? Porque não houve intencionalidade na edificação de si mesmo. Você precisa selecionar o que você vai ler, o que você vai assistir, que hábitos você vai cultivar, com quem você vai andar. As más conversações corrompem os bons costumes. Não subestime o poder dos relacionamentos. Ser um construtor do próprio ser. Todos nós estamos num processo chamado santificação, um processo de desenvolvimento espiritual. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 13, ele fala: quando eu era menino, eu sentia como menino, eu pensava como menino, eu agia como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, eu abandonei as coisas de menino. Deus espera que você cresça, meu irmão, que você se desenvolva espiritualmente. Você não pode ser menino espiritual a vida inteira. Nós não somos apenas construtores, amados, nós somos o próprio material do qual a casa é feita. A Bíblia nos chama de pedras vivas. Você precisa investir no seu desenvolvimento, cooperar com Deus na edificação dessa casa que é você. Irmão, tem gente que não ajuda Deus, irmão. É a história daquele cara lá que vivia orando para ganhar na loteria. E ele orava e consagrava e fazia jejum, até que um dia Deus perdeu a paciência e falou: cara, tudo bem, eu vou te ajudar, mas faz favor, pelo menos vai lá e aposta. Tem gente que não coopera com Deus, irmão. É oração, é jejum, mas ele não faz nada para ajudar. Ele só coloca na frente dos olhos o que não presta, ele só lê o que não presta, ele só ouve o que não presta, e só anda com gente que não presta, irmão. Ajuda Jesus a te ajudar, meu querido. Coopere com o Senhor. O Valber pregando aqui no domingo passado, eu lembrei daquele salmo. Espera aí que eu anotei que eu sou um crente dedicado. Salmo 81, né? Verso 13. Ah, Israel, se você me ouvisse. Falei tanto para você, pai. Você ouviu tanto a minha palavra. Desde criança, seu pai e sua mãe te traz para a igreja. Desde criança você ouve as sagradas letras. O que é que você está fazendo, Israel? Ah, se você me ouvisse. Mas tem gente que não quer ouvir, irmão. Não coopera com Deus. Quando você cresce, meu irmão, quando você se desenvolve, você edifica a casa do Senhor. Coopere com Deus na edificação de si mesmo. Segundo, coopere com Deus na edificação mútua. Deus nos deu responsabilidades uns para com os outros. A caminhada cristã, a edificação da casa do Senhor, não é um caminho solitário. Ao contrário de que muita gente anda defendendo por aí, da igreja Jesus em Casa. Ei, irmão, você que está aí acompanhando a gente pela internet, hoje não deu para você vir, mas não se conforme de ser um crente em casa não, irmão. De igreja virtual, você precisa conviver com gente, cooperar com o Senhor, investindo na vida do seu irmão. E isso não dá para você fazer através do chat só não, meu querido. Não caia nesse engano de igreja virtual. O que me falta
Deus depositou em você. Não morra com as minhas coisas. Eu quero morrer vazio, irmão. Eu quero ser enterrado oco. Eu não quero levar para a sepultura nada do que Deus depositou em mim para você. O que Deus depositou em mim para a sua vida, ou para a vida de quem colocou no meu caminho, eu quero morrer seco. Não seja enterrado com as minhas coisas, irmão. Deus depositou em você a bênção para a minha vida, o dom que vai me abençoar, a cura para a minha alma. Às vezes a cura até física para o meu corpo está no dom que Ele colocou em você, e você fica aí com o seu braço cruzado, irmão. A comunhão não é opcional. O serviço ao próximo não é opcional. Precisamos ministrar na vida uns dos outros aquilo que Deus deu a cada um de nós. A cada um de nós. Anota o versículo aí. 1 Coríntios 12, 7, Efésios 4, 7. A Bíblia diz lá que Ele deu a cada um. Pode ter certeza, você não ficou sem. Você não está vazio. Deus depositou em você a edificação mútua. Quando você coopera com Deus, você investe no crescimento do seu irmão. Isso tem até a ver com dinheiro, né? Tem gente que fala assim, eu não tenho ambições, pastor. Eu, tendo dinheiro para eu me vestir, para eu comer, pagar minhas contas, está bom demais. Ótimo, excelente, Deus abençoe na sua humildade. Mas aí um parente seu passa por um perrengue e precisa de um dinheiro para comprar um remédio. Aí você não tem para ajudar, porque você se conformou em ter só para você comer e se vestir. Você só estava preocupado com o seu umbigo. Um parente seu passou um perrengue, precisou ser internado, você não tem dinheiro para contribuir com a internação. Alguém seu ficou doente, vão ter que juntar os irmãos para rachar e pagar alguém para ser cuidador. Você não tem. Sabe por que você não tem? Porque você só se preocupou com o seu umbigo, com o que você ia comer, com o que você ia vestir. Tem gente que é desse jeito na igreja. Eu indo para o céu, está tudo certo. Não sei se vai não, viu? Não sei. É só você ler lá a Mateus 25, o que aconteceu com o cara que enterrou o talento. Eu não sei se aquilo parece com o céu, não. O veredito que foi dado para ele lá, se aquilo é céu, eu estou querendo ir para outro canto. Edificar a igreja, edificar a si mesmo, é cooperar com a edificação mútua. O que você está fazendo para cooperar com a edificação mútua? O que você pode fazer para cooperar com Deus na edificação mútua? O que Deus colocou na sua mão? Quais foram os dons, os talentos que Deus te deu? Ele depositou em você, irmão, está aí, está aí. Riquezas celestiais, tesouros, Deus depositou em você. Mas em mim, pastor, logo eu, é em você mesmo, irmão. E você vai se surpreender com o que Deus pode ter depositado na sua vida. Como Gideão se surpreendeu. E terceira coisa, edificar a igreja, é acrescentar almas a ela. É trazer pessoas para o corpo de Cristo. Anunciar a glória e a salvação do nosso Deus, para todo aquele que nele crê, é acrescentar pedras ao edifício. O crescimento da igreja edifica a casa de Deus. A palavra do Senhor diz, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Quantas pessoas foram acrescidas ao corpo de Cristo através da sua vida? Quantas pedras foram acrescentadas a essa construção da casa do Senhor através de você? Há quanto tempo você serve ao Senhor Jesus?
será que nós estamos negligenciando a edificação da casa de Deus? Será que a mensagem do profeta Ageu seria atual hoje? Para mim, para você? Quais as consequências de negligenciarmos a edificação da casa do Senhor? O próprio texto que nós lemos vai responder. Deus fica triste. Negligenciar a casa do Senhor traz desagrado ao nosso Deus. E ele vai falando lá, depois você pode ler lá do 6 ao 11, Ageu 1, do 6 ao 11. Eles estavam semeando muito e colhendo pouco. Eles estavam comendo, mas não se fartavam. Eles estavam se vestindo, mas não se esquentavam, Genival. Era edredom, cobertor, touca, meia, e não se esquentava. Bebia água, mas continuava com sede. Recebia o salário, pastor Arley, e nem sabia para onde foi. Chega no final, no meio do mês, às vezes não é nem no final, fala, mas rapaz, para onde que foi meu dinheiro, moço? Moço, tu não está passando os slides não, abençoado? Já estou no 25º. Me ajuda a te ajudar. O céu retém o seu orvalho e a terra o seu fruto. Vem a seca sobre a terra e não produz o fruto, sobre os animais, sobre os homens, sobre o trabalho das suas mãos. Sabe o que é isso, irmão? A prosperidade vem, mas a pessoa nem vê. Se você der uma olhada lá em Jeremias 17, 5, esse texto para mim, ele é tremendo. Jeremias 17, 5 em diante diz assim: maldito o homem que confia no homem, que faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Eu sou repetitivo, mas eu preciso explicar de novo esse versículo, irmão. Tem gente que interpreta esse versículo da maneira mais torta possível. Tem gente que interpreta assim: maldito é o Sérgio que confia no Jacivaldo. Não é isso que a Bíblia está dizendo, não, irmão. A Bíblia nos ensina a confiar uns nos outros, a amar uns aos outros. A Bíblia nos ensina que se até Deus confia em nós, irmão, Deus confiou em nós o seu trabalho, a sua igreja. Deus não ensina a gente a viver desconfiado dos outros, não. Viu? Então, se você usava esse versículo desse jeito, em nome de Jesus, para. Ou se você usar, você não fala que eu sou seu pastor. O que a Bíblia está dizendo aqui é: maldito o Sérgio que confia no Sérgio. Maldito o Sérgio que confia em si mesmo, que acha que está abafando, que acha que a força do seu braço vai levar ele onde ele precisar, que acha que é poderoso, que se garante. Maldito o homem que confia em si mesmo. Como é que vai ser esse homem que se esquece do Senhor? Ele será como a tamargueira no deserto, não sentirá quando vem o bem. Ou seja, o bem vai vir, vai chegar a água, só que ele vai beber água e vai continuar com sede. Vai chegar a comida, aquele piruzão de Natal, Chester, Tender, aquele negócio todo, vai comer até sair pelo ouvido, irmão, e não vai se fartar. Vai morar nos lugares secos do deserto, da terra salgada e inabitável. Já viu, irmão, a pessoa insaciável, que tem um vazio dentro da sua alma? Ele começa tomando uma cervejinha, daqui a pouco ele parte para as quentes, daqui a pouco ele está fumando uma maconhinha, daqui a pouco ele está cheirando uma carreirinha, aí a carreirinha não é suficiente, ele cheira uma carreirona, daqui a pouco a carreirona também não está resolvendo, ele fuma uma carreirona maior, daqui a pouco ele está injetando, e daqui a pouco ele morreu de overdose. Porque está empurrando coisa para dentro, que não sacia. Não consegue ver a riqueza que tem, não consegue valorizar sua família, seu pai, sua mãe, seus amigos. Não consegue ver a riqueza que tem. A versão diferente. Bendito o varão que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Porque ele será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro,
não receia quando vem o calor. Ou seja, o calor vai vir. Vai ter dificuldade, vai ter problema. Só que ele sabe que está o quê? Garantido em quem? No Senhor. A sua folha fica sempre verde. E no ano da sequidão, tem o ano da sequidão, pastor Walter. Tem quando o crente está no pau da goiaba, tem também. Não se afadiga nem deixa de dar fruto, porque confia no Senhor. Irmão, não esqueça da casa do Senhor. Quando nós negligenciamos a casa do Senhor, todos esses males nos sobrevêm. Chegando perto de concluir, o que estava impedindo aquelas pessoas de edificarem a casa do Senhor? Irmãos, não tinham tempo. Oh, irmão. Estavam muito ocupados com seus afazeres. Tinha o TCC para entregar. Tinha que passar no concurso. Tinha que passar no vestibular. Tinha que construir a casa. Eles não tinham tempo, Elvis. Era muita coisa para fazer. Cuidar dos filhos, dar atenção à esposa. Estavam muito ocupados. Não podiam dar tempo para a casa do Senhor, pastor Jacivaldo. A prioridade deles era construir suas próprias casas. Vai passando o slide, irmão, tem um reloginho legal. Vai. Vai, tudo isso aí já foi. Vai. Vai. Você anda sem tempo para as coisas de Deus? Passa o próximo. Agora eu vou ficar de olho em você. Você está muito ocupado para se dedicar na obra de Deus? Tá, bebê? O que está impedindo você de edificar a casa do Senhor? A prioridade deles era construírem suas próprias casas. Sabe aquela semente que caiu entre os espinhos, lá em Mateus 13? A Bíblia diz que ela foi sufocada e não pôde dar frutos por causa dos cuidados dessa vida. Os cuidados dessa vida, irmão, são terríveis. Eles enganam a gente nem vê. A gente acredita. A gente não. Está repreendido. Tem gente por aí que acredita, irmão, que não dá para fazer faculdade e servir ao Senhor. Não dá, pastor, para fazer TCC, ir para a igreja, escola dominical, pequeno grupo, ler Bíblia. Vixe, tenho tempo não, pastor, para essas coisas. Não dá para criar filho e servir ao Senhor. Não sei como minha mãe fez isso. Como você fez isso, mãe? Como você está fazendo isso, Leonete? Porque você trabalha, você tem emprego, você tem 2 filhos. Como você está aqui no Ministério de Louvor, servindo ao Senhor? Como você faz isso, Leonete? Não dá não, pastor. Tem gente que fala, pastor Ali, que não tem jeito de criar filho e servir ao Senhor. Não dá para trabalhar e servir ao Senhor. Muito cansado, pastor. Chego do meu trabalho tão cansado. Não dá para eu ler a Bíblia, para eu ir para o pequeno grupo, pastor. Quando eu me aposentar, eu juro para o Senhor que eu vou para o pequeno grupo. Não é minha casa, irmão. Não é minha casa que você está construindo. Irmão, sabe por que eu tenho autoridade para falar isso para você? Porque eu fiz faculdade, servindo ao Senhor. Eu trabalhei, fiz pós-graduação, curso de inglês ao mesmo tempo, servindo ao Senhor. Você fala isso para mim? Beleza.
Mas eu sei que não é falta de tempo, irmão. É o que realmente tem valor para você. Para aquilo que realmente tem valor para nós, a gente arranja tempo, irmão. Arranja. Arranja tempo para ir para a academia, para ir para o shopping. Arranja. Só não arranja para a casa do Senhor. Porque para a casa do Senhor a gente não tem tempo. A gente não. Tem gente por aí. Sabe o que Deus estava dizendo para aquele povo? Deus disse àquele povo, gente, minha casa, gente. Primeiro a minha casa. Primeiro a minha casa, gente. Se vocês cuidarem da minha casa, eu vou cuidar da casa de vocês. Se vocês priorizarem o meu reino, eu cuido das demandas de vocês. Olhem para os lírios do campo, que não sabem costurar, que hoje estão lá bonitos, mas amanhã estão murchos, e Deus os veste com tanta beleza, nem Salomão se vestiu como eles em toda a sua glória. Olha os passarinhos, que não semeiam, que não trabalham, mas Deus cuida deles, Deus dá o alimento deles a cada dia. Vocês valem mais do que muitos passarinhos. Se Deus cuida assim da erva do campo, se Deus cuida assim dos passarinhos, Ele não vai cuidar de vocês. Buscai primeiro o reino de Deus. Passa aí o slide, varão. E a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6, 33. Buscai. Buscai. Primeiro, irmão. Primeiro. É antes. Não é se sobrar tempo. Não é se der. É primeiro. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E tudo isso que você está... Irmão, às vezes eu acho que eu estou sonhando. Às vezes eu acho que eu estou sonhando, irmão. Como é que Deus faz igualzinho a gente pediu? Como é que Deus cuida? Como é que Ele faz as coisas, irmão? Dá até medo. De como esse Deus é um Deus presente, quando você se depara num Deus que ouve a sua oração. Meu amado, minha amada, meu jovem, adolescente, o segredo da vida bem-sucedida é você priorizar o reino. Não se esqueça da casa do Senhor. Não se esqueça do reino dEle. Não se esqueça de edificar a casa dEle. Irmão, tem um texto na Escritura que é de arrepiar. É de arrepiar. Tinha uma fome em Israel. Uma fome, uma fome. E Deus falou para o profeta, eu vou te sustentar. Tem uma viúva ali. Tem uma viúva que vai te sustentar. Aí o profeta chega lá para conversar com a viúva. 1 Reis 17. Aí a viúva fala, seu profeta, o negócio é o seguinte. Tem um restinho de farinha aqui em casa. E um restinho de azeite. Eu vou fazer um bolo desse azeite com essa farinha. É a sobra, é a raspa do tacho aqui de casa. Eu e meu filho vamos comer e vamos morrer. Porque acabou a comida aqui em casa, seu profeta. Irmão,
Aí o descarado do profeta fala assim para aquela viúva: não. Você vai fazer esse bolo, mas você vai trazer para mim. Você vai fazer, irmão, se fosse hoje, já estava processado o profeta, né? Explorador de viúva. Você vai fazer primeiro para mim o bolo. Faz o bolo, traz para mim. Quando você trouxer esse bolo para mim, escuta, mulher, não vai faltar azeite e nem vai faltar farinha na sua casa. A mulher fez isso, irmão. Ela trouxe primeiro para o profeta. E ela sustentou o profeta, ela e o filho dela, com aquele azeite e com aquela farinha durante todo aquele período de fome. Porque ela deu primeiro para o profeta. O que eu estou dizendo aqui? O profeta simboliza Deus. Ele é a boca de Deus. Não estou falando, não vou nem falar. O profeta simboliza Deus. Ela ofertou primeiro para Deus, ela priorizou Deus, ela valorizou a palavra de Deus, ela creu na palavra de Deus, ela deu primeiro para Deus e por isso não faltou. Se ela tivesse feito o bolo e ela tivesse comido, ela e o filho dela, ia ser exatamente conforme as palavras dela, eles comeriam e morreriam. Mas como ela primeiro entregou para o Senhor, não faltou na casa dela, não vai faltar na sua casa, não vai faltar na sua família, não vai faltar no seu bolso, não vai faltar na sua despensa. Priorize a casa do Senhor. Seja um cooperador do Senhor. Nosso Deus, Ele exige prioridade. Está escutando? Eu quase posso ouvir, irmão. Primeiro eu. Primeiro a minha casa. Deixa eu ocupar o primeiro lugar na sua vida. Você quer cooperar com Deus em tempos desafiadores? Você quer vencer em tempos desafiadores? Coopere com Deus. Priorize o reino de Deus. Há bênçãos sem medida, bênçãos abundantes para aqueles que creem na sua palavra e que priorizam o seu reino. Quero convidar você a ficar de pé. Talvez você tenha começado bem pelo altar. Você tem uma conexão com Deus. Você encontrou-se com Ele. Mas Deus está dizendo para você hoje que um altar individual não revela a plenitude da vontade dEle para a sua vida. O altar não é o fim, é o começo. Deus quer que você edifique a casa dEle. Que você cuide em edificar a si mesmo. Que você cuide em edificar seus irmãos. Que você cuide em acrescentar almas ao corpo de Cristo. Que você dê prioridade ao reino dEle. O que está impedindo você?
Tenha a sua conversa com Deus aí. Tenha a sua conversa com Ele aí, privada, particular. Diga para Ele o que você quer. Confesse para Ele. Talvez é hora de assumir. Senhor, eu não tenho dado conta, eu tenho falhado. Eu tenho contado um monte de história. Mas não é assim que eu quero permanecer, Senhor. Eu quero crer na Tua palavra. Eu quero crer nas Tuas promessas. Mais do que crer, Senhor, eu quero desfrutar de cada uma delas. Me ajuda a ser fiel, Senhor. Me ajuda a obedecer. Me ajuda a ter prazer na Tua casa, Senhor, e te servir.